galera, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais uma vez para fazer uma recomendação de um anime da temporada que eu acabei escolhendo ali na minha modesta seleção, que eu vou falar que, na moral, tá pagando mais do que o Tigrinho. Por favor, não joguem essa desgraça. Pra quem já é mais antigo aí no canal, sabe que volta e meia me dá umas epifanias de buscar na lista do que tá saindo de anime da temporada algumas coisas, vamos dizer assim, peculiares. E na maioria das vezes eu acabo descobrindo ali uma coisa diferente que vale a pena levar em consideração. Fica tranquilo que eu não vou recomendar Isekai de máquina de refrigerante pra você não. Então, galera, sendo bem sincero, não é a primeira vez que eu acabo sabendo dessa obra, porque eu tava dando uma olhada ali na Amazon. A Amazon é essa que, se você não sabe, tem aquele linkzinho maroto aqui onde você pode comprar as suas coisas lá e acabar ajudando o trampo aqui do canal. Mas enfim, acabei descobrindo que a Panini estava publicando esse mangá aqui, que se chama Orb. Na verdade, não é apenas Orb, é Orb sobre os movimentos da Terra. E o nome em japonês eu nem vou me arriscar a falar. Mas continuando sincero, a única coisa que eu reparei foi que a capa era um pouco ali interessante, mas não li sinopse nem nada do tipo. Pra minha surpresa, essa obra acabou tendo adaptação em anime pra essa temporada de agora, e eu falei, por que não, né? Domingueira aqui, sem fazer nada, bora assistir. E cara, sinceramente eu vou falar pra vocês, que masterpiece de storytelling, mano. Que animezinho que, tipo, faz com que você sinta aquele gostinho de, cara, eu quero ver o próximo episódio. Eu quero ver o próximo episódio. Antes de mais nada, eu já vou deixar um pouco claro aqui que talvez essa não seja uma obra pra todo mundo. Por dois motivos. Primeiro, que a temática dela é um pouco peculiar, talvez três motivos. Segundo, porque, muito diferente do que muitos animes aí, que acabam sendo os mais hypados, esse anime, basicamente, ele não tem cenas de ação, pelo menos nos 4 episódios aqui que eu assisti até agora. E terceiro é que, talvez se a pessoa for um pouco mais, assim, rígida em relação a alguns conceitos e algumas críticas, talvez ela vai ficar um pouco incomodada. Mas calma que eu vou contextualizar tudo, explicando um pouco sobre o que acontece na história e minhas considerações iniciais. Então, o Orb, ele se passa ali mais ou menos nos anos de 1500, ali na Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. E por se tratar de uma era medieval, a gente tem relatos de uma série de problemas históricos que muito provavelmente vocês já ouviram aí dos professores no ensino médio. Você tem uma pobreza muito grande, fome, muitos órfãos, muitas doenças, e você tem também a figura da igreja como sendo uma grande força de poder. Além disso, já fica bem evidente que ali está acontecendo uma espécie de efervescência de ideias, as quais a igreja é contra e acaba aí caçando as pessoas como se elas fossem hereges, por estarem desenvolvendo teorias e explicações para fenômenos naturais que eram contra ao que se tinha ali constatado até o momento. E essa é uma época bastante polêmica porque basicamente havia uma ligação muito forte da ciência com a religião. Ou seja, a igreja ditava o que era o certo ou não. E havia-se a visão do divino como sendo o centro de tudo. E nesse interim, a gente tem a figura do Rafal. E o Rafal é como se fosse um pequeno gênio, tanto que com 12 anos de idade, ele já vai ser aceito por uma universidade. Mas além de um pequeno gênio, a gente consegue perceber por conta dos seus próprios pensamentos que o Rafal, ele tem uma inteligência emocional acima da média. Não somente talvez uma inteligência emocional, mas ele tem uma percepção racional muito acima das outras crianças que têm ali a sua mesma idade, que fazem parte da sua mesma sala. É como se o cara fosse, de certa forma, um mecanismo empírico vivo de como reagir às situações que a vida vai proporcionando para ele. Então esse é um ponto aqui muito interessante, que a lógica e a razão são, de certa forma, os guias para a vida do Rafal. Ele entendeu que, se determinadas vezes ele lidasse com as pessoas de uma forma, elas iriam fazer ou tratá-lo bem. Sendo assim, não foi muito difícil para que o garoto conseguisse aí acabar se destacando dos seus iguais. Justamente por conta disso, por entender como esse mundo funciona e como a presença do divino, a figura da igreja é tão forte dentro da sociedade, o Rafal decide estudar ali teologia na universidade. Apesar de que ele é um grande adepto ali da astronomia e tem um grande hobby de observar as estrelas.
Mas como seria muito mais cômodo, muito mais proveitoso socialmente falando, estudar teologia, é isso então que ele acaba decidindo por fazer. O que ele não esperava é o que o seu pai adotivo acaba dizendo para ele que, tudo bem, você vai estudar teologia agora na universidade, então você precisa abandonar a astronomia, mesmo que isso seja apenas um hobby para você. O que deixa o garoto ali um pouco meio cabisbaixo, porque de fato ele gostava muito de constatar o movimento das estrelas, olhar para o céu e tomar anotações a respeito daquelas coisas que ele acabava observando. No primeiro momento ele acaba entendendo e seguindo então com a decisão do seu pai e seguindo o plano de, beleza, eu preciso conseguir alguma ascendência social e conseguir de certa forma me destacar dentro dessa sociedade que traz mazelas para um monte de pessoas, né? O que ele não esperava é que seu pai acaba pedindo para que ele faça ali, sirva como guia de um herege que acabou de ser liberado. Porque é um ponto também que é colocado dentro da história, de que dentro ali dessa situação, cada herege que era pego em alguma situação ali pecaminosa, ele tinha uma chance de retratação. E isso dentro da narrativa acaba sendo incrível, porque, de certa forma, a igreja acabava pegando as pessoas em situações que elas consideravam pecaminosas e faziam com que essas pessoas se retratassem publicamente. É muito mais vantajoso no sentido de você querer manter o poder funcionando e rolando, porque você tem saindo da própria boca da pessoa que ela errou e tudo aquilo pelo que ela estava inclinada, toda aquela pesquisa ou ação ao qual ela estava sendo criticada ali, de fato era errada e ela reconhecia que a igreja estava certa. Imagine o clamor social que isso acabava não gerando ali para as outras pessoas que acabavam. Ih, cara, fulaninho foi pro caminho ruim, mas ele próprio reconheceu. Se não reconhecesse, já sabe como é que funciona, né? Aquela torturinhazinha básica de lei que faz galo cantar rapidinho. Quem já assistiu Tropa de Elite sabe como é que o bagulho funciona. E logo que a gente vê pela primeira vez o Hubert, que é o nome desse herege reformado, vamos dizer assim, aquele que se arrependeu de seus pecados e agora prometeu viver uma vida na linha, fica bem evidente que a tal da tortura não é lorota, ela é de fato realidade. E o Rafal, querendo ser cordial, utilizando aquela técnica que funciona com a maioria das pessoas, acaba recebendo ali, de certa forma, uma postura completamente diferente do que ele recebia da média das pessoas. O que acaba levantando ali uma hipótese na sua mente de que Hubert não era uma pessoa, assim, vamos dizer, normal. Talvez ele fosse um cara que tivesse uma visão um pouco deslocada da normalidade que ele estava acostumado. No meio do caminho, o Hubert acaba verificando que o garoto carrega na cintura um astrolábio, que é um instrumento aí utilizado para que você consiga verificar ali a posição das estrelas e coisas do tipo. Não me pergunta muito detalhe não, que eu nunca fui muito bom em física. E do nada, meu irmão, o que estava parecendo ser uma conversa a qual o Rafal acabou ficando empolgado, acabou se tornando uma ameaça de morte por parte do Hubert contra o menino Rafal. Ao qual o Hubert acabou declarando para ele de que, meu irmão, eu não vou parar minha pesquisa, é matar ou morrer. E infelizmente eu não tenho mais a capacidade de observar os astros como eu costumava ter. E imaginem vocês, sim, o Rafal seria os olhos aos quais o Hubert precisava para continuar sua pesquisa. Por livre e espontânea pressão, o Rafal então acaba meio que entrando nessa jornada, mas no final das contas a gente acaba descobrindo que talvez ele muda ali daquela posição de refém para uma pessoa que está interessada dentro da situação. Isso porque o Hubert leva o garoto até uma determinada localidade, onde tem uma certa altura, e eles possuem uma clara visão para poder enxergar os astros. E ali no meio das conversas, cara, acaba acontecendo um elemento ali narrativo muito grandioso, que é de certa forma um diálogo bastante profundo e filosófico do Hubert, aonde o Hubert acaba questionando ao Rafal se ele via beleza no modelo, no sistema que a igreja acabava meio que dizendo aí para todo mundo que era o real, que era o sistema geocêntrico, né? A Terra no centro do universo, que hoje em dia, depois de anos e anos e anos de estudos, a gente já sabe que não é assim que funciona. Hoje todo mundo já está mais do que careca de saber. A Terra não está no centro do universo. E é uma discussão bastante singela, que é até onde o Rafal ele acaba não concordando com o Hubert, dizendo que, cara, primeiro, é muito difícil provar essa tua teoria.
Segundo, eu não defendo uma teoria simplesmente baseada numa suposição. E terceiro, pô, irmão, é assim que funciona. A Terra tá no centro de tudo e beleza, vamos seguir o baile dessa forma. Só que você sabe quando o cara ele consegue plantar ali uma sementinha na cabeça do rapaz? Não de uma forma autoimposta, mas simplesmente fazendo o questionamento. De certa forma, o Rafael ele já sai daquele primeiro encontro com bastante dúvidas na cabeça. Ele não queria admitir que poderia existir algum outro modelo sem ser o qual ele já estava habituado, mas há ali uma semente de dúvida na sua mente. E essa semente de dúvida acaba vindo à tona no momento em que ele tem um escorregão. Ele tem um escorregão e ele acaba vendo as montanhas se moverem. Isso porque a cabeça do moleque estava para bater no chão e ele viu tudo saindo de lugar. É quando ele tem um estalo que a teoria do Hubert poderia muito bem fazer sentido. Ou seja, na verdade, não é as coisas que estão em volta da Terra, as coisas, eu digo, o Sol, as estrelas e etc., que estão em movimento. E sim a Terra que está em movimento, tanto no movimento em torno do Sol e tanto no movimento no seu próprio eixo. Meu Deus, isso aqui tá parecendo muito aula de física, ciência, mas enfim. Aquela semente que o Uber tinha plantado na mente do pequeno Rafael começou a brotar. E vocês lembram que eu comentei que o Rafael ele era um cara muito empírico, ou seja, ele a vida toda dele, ele acabou observando as coisas e percebendo qual era o resultado que aquilo dava e, enfim, qual era o efeito prático daquilo tudo. De certa forma, ao ter essa semente plantada na sua mente e ela ter começado a desabrochar, aquilo meio que desencadeou uma curiosidade avassaladora dentro do garoto. Ou seja, ele acabou parando dentro do seu quarto e rascunhando diversas hipóteses para aquela teoria a qual o Hubert tinha acabado de mostrar para ele, como que isso poderia fazer sentido. Até que ele acaba desenhando um modelo, né, bem conhecido pela gente hoje, que é o Sol no centro e todos os planetas ali, os astros orbitando o Sol. Chegando até um momento em que aquela condição de ser um refém acabou realmente se invertendo. Porque o cara estava de fato interessado no que o Hubert tinha a falar. Só que, para sua surpresa, em seu último encontro, o Hubert diz que não vai ser mais necessário a presença do Rafael, porque ele já descobriu alguma outra forma de resolver a situação. O que deixa o Rafael ali um pouco atônito, né? Ué, pô, agora que a brincadeira tava ficando legal, as coisas vão acabar. Mas enfim, não vai mexer com o cara lá que botou o punhal na garganta dele, né? Segue o baile. Quando o Rafael tava quase chegando de volta em casa, ele acaba sendo surpreendido por uma equipe de inquisidores. Sim, são de certa forma os agentes ali da igreja que acabam indo investigar qualquer tipo de boato ou coisa parecida para que corte o mal pela raiz. E um desses inquisidores é o Noak, um cara que você olha para a cara dele e já pensa, ih, irmão, esse é tralha. Os questionamentos então começam em relação ao Hubert e como é que ele tava ali em relação a essa nova vida depois de deixar de ser um herege, né? O Rafael dá uma de desentendido, dizendo que o cara tá na boa, tá só no amor, etc. Parará pão doce. Mas até que o Novak acaba ali sacando o livro que tinha as anotações do Rafael e aonde existia aquele modelo aonde não era a Terra que estava no centro. E aí, meu irmão, azedou o pirão. Eles acabam dizendo que encontraram aquilo ali no quarto do rapaz e cadê a explicação agora, né, meu filho? É nesse momento que o Hubert chega acabando por tomar a culpa por ter feito aquelas anotações e dando aquela desculpa esfarrapada onde ele acreditou que se deixasse as anotações no quarto do garoto, seria mais difícil ali para que as pessoas descobrissem. O Rafael fica numa sinuca de bico ao ver a outra pessoa tomando culpa por ele e também sem poder fazer muita coisa, senão ele quem ia de vala. E o Hubert acaba dando pro garoto um pingentezinho, como se fosse uma esfera, de fato um orbe. Enfim, resumindo, o que acontece é que o Hubert acaba sendo preso mais uma vez, e todo mundo já sabe, na segunda vez não tem perdão, é fogueira. E o Rafael fica com aquele orbe sem entender muito bem o que era aquilo, por que o cara passou aquilo pra ele, etc. E, sabe, não fazia sentido. Alguns dias depois, a gente acaba sabendo que o Hubert acabou sendo executado em praça pública para todo mundo ver. E o Rafael tem ali uma certa epifania ao perceber que existem ali 3 pontinhos pintados naquele orbe que representavam uma constelação. E apenas um dos pontinhos estava em negrito, vamos dizer assim. Logo ele percebe que aquele ponto estava para uma montanha, quando eles tinham aquela visão do local onde eles estavam
verificando as estrelas. E não dá outra. Ao subir a montanha, ele acaba encontrando uma caixa com uma carta do Hubert, não especificamente direcionada a ele, mas direcionada a quem encontrasse, explicando que toda a tua teoria, todo o trabalho da vida dele estava ali, que mesmo que ele soubesse que seria muito difícil aprovar o modelo do heliocentrismo, ou seja, ter esse modelo reconhecido como de fato ciência, ele não conseguiu destruir o trabalho de uma vida. Mas muito provavelmente a pessoa que encontrasse poderia fazê-lo. E essa pessoa que acaba encontrando é o Rafal. Apesar dele não direcionar a carta para o Rafal, é como se ele de fato esperasse que uma pessoa com a personalidade do Rafal encontrasse. E aí, cara, é que começa o grande tchan desse anime, que é como a questão da ideia, como a questão da descoberta, da pesquisa, de fato da ideia em si de que o que a gente vive não é verdade e existem indícios para que a gente consiga pelo menos debater sobre isso, acaba se tornando meio que o plano central da situação. Porque é muito curioso da forma como acontece a narrativa, que realmente a média das pessoas acabava seguindo aquele modelo de vida sem questionar e simplesmente batendo palma para tudo que era imposto para ele. Mas existiam pessoas que se sentiam extremamente incomodadas com algumas dúvidas, algumas questões que, sabe, aquela coisa que não faz muito sentido, sabe aquele negócio que te contam, mas calma. Tanto que tem uma coisa muito curiosa, que eu não vou explicar muito bem aqui para não entrar no mérito de spoilers. Eu diria que o personagem principal dessa história não é nem o fulano A, B ou C, e sim, de fato, essa ideia, essa busca pela verdade que o ser humano tem. Porque, assim como na história real, nós tivemos um processo deveras longo para que esse modelo heliocêntrico fosse chancelado e assinado, né? Então eu altamente recomendo que vocês assistam esse anime. Mais uma vez, como eu disse, não vai ser ali um anime para todo mundo, mas se você gosta de ver coisas assim diferentes, roteiros assim um pouco mais profundos e abordagens um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais complexas e até com uma pegada filosófica, uma pegada de história, cara, esse anime vai ser ideal para você. Você tem referências de filosofia a todo momento, você tem ali incursões sobre momentos históricos a todo momento, e você tem discussões sobre a vida até bem, assim, profundas até. Existe até um momento, um camarada, que ele fica aficionado pelo movimento dos astros, porque ele perdeu a sua família e, de certa forma, a vida, para ele, perdeu completamente sentido. Todo mundo da sua família morreu, só ele ficou vivo. E ele acabava meio que se questionando se isso era um martírio, se isso era, de certa forma, sabe, uma penitência que ele deveria pagar na Terra. A única coisa que faz com que ele veja um pouco de sentido é quando ele consegue constatar pelas suas observações do céu que um astro, que seria o planeta Marte, acabava realizando um movimento circular, e esse movimento circular estava para se finalizar ali numa esfera. E é muito curioso essa coisa da esfera também, porque a esfera... Não sei se eu tô doido, tá? Tô aqui fazendo um brainstorm de coisas que eu já li e já vi, etc. A esfera é tida como se fosse a forma perfeita, alguma coisa nesse sentido. É muito curioso que, de certa forma, as pessoas, né, os seres humanos, ao estarem ali buscando aquela constatação, né, a aprovação do modelo heliocêntrico, é como se eles estivessem buscando a perfeição. E ao mesmo tempo em que há essa figura da igreja acabando sendo um ente inquisidor, há também a interpretação das pessoas de que a verdade, a constatação da realidade, da forma que as coisas são, é, de certa forma, buscar o divino. Diferente do que a igreja estava fazendo, querendo imputar ali um modelo nas pessoas, em que tinham pessoas que queriam provar que aquilo não era a realidade e acabavam sendo caladas por aquilo. Então é muito curioso que existe ali uma figura de linguagem bem forte sobre a questão da esfera, a questão da busca da perfeição, a questão dessa busca do divino, do perfeito, porque se de fato tudo foi criado por Deus, não seria de Deus a verdade, a realidade de como as coisas funcionam? Cara, é um anime que, tipo assim, vai te tirar da sua zona de conforto, vai fazer você pensar, provavelmente vai te dar alguns insights pra você pesquisar algumas coisas pra você ler,
algumas outras coisas pra você ir mais profundo. E eu adoro esse tipo de anime porque acaba trazendo uma proposta completamente diferente. E vou falar pra vocês que, cara, dê uma chance, vale muito a pena. É um anime bem diferente. E eu acredito que até o final dessa história a gente vai ser surpreendido cada vez mais, porque já deu pra perceber que existem elementos narrativos assim muito únicos. Tenham em mente que o protagonista dessa história toda é a busca pela verdade, é a busca pela luz, é a busca pela perfeição, é a busca por esse divino. Utilizem essas figuras de linguagem para imaginarem aí do que se trata e qual é o ritmo dessa história. Mas enfim, galera, acho que falei pra caramba aqui, tô até meio desacostumado a fazer resenha e essas coisas, mas domingueira sabe como é que é, né? Vi uma coisa boa e falei, não, preciso compartilhar com a galera. Então, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você assistiu o Orb, deixa aqui embaixo seus comentários em relação ao anime. Deixa aí seus comentários, deixem suas opiniões, suas primeiras impressões, etc. Não esquece de deixar aquele likezão no fortalecimento, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui quem fala é o Luiz, eu vou me despedindo de vocês e valeu!